Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Então hoje nós vamos fazer aqui uma análise comparando alguns bancos, né? Eu quero comparar Banco do Brasil, Itubi 4 e TSE 4. Vou deixar o Bradesco de fora agora dessa análise. Quero ver se semana que vem eu faço ela, junto comparando com o Ibovespa, né? Eu queria comparar esses três papéis para ver qual que é o melhor momento para que eu possa aumentar a minha posição em um deles, né? O Bradesco eu já tem uma posição acima desses outros bancos, só que eu preciso realmente analisar o melhor momento para eu comprar um pouco mais desses papéis. Então eu queria fazer essa análise aqui juntos, certo? Para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor da minha visão, né? De como interpretar o momento, né? O desempenho dessas três empresas, né? E para ver se vale a pena comprar agora ou aguardar um pouquinho mais para depois, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para a análise. Então, hoje a gente vai fazer a comparação de alguns indicadores, né, de performance dos principais bancos aí do setor financeiro. Vou falar hoje do Banco do Brasil, do Itaú e da Itaúsa, né, ITSA 4. Eu vou deixar o Bradesco de fora, que na próxima semana eu quero fazer um comparativo com o Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, se ele for vencedor, né, ou ITSA 4 e comparar também com a performance do índice Bovespa. Então é uma segunda análise aqui que eu vou fazer para frente, certo? Então eu só queria falar rapidinho aqui que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, né? Você tem que investir com as suas próprias decisões e essa aqui é uma informação de caráter educacional, né? Porque são os meus estudos para os meus investimentos. Tá? Então vamos lá, vamos falar alguma coisa de alguns indicadores, né? Eu quero falar primeiro do PL, né, que é o preço da ação, né, dividido pelo lucro líquido. Então, esse indicador aqui mostra o quanto que a ação está cara ou barata, porque ele vai dizer quantos anos a empresa vai levar para gerar seu capital investido, certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Se nós temos uma ação com PL de 5, quer dizer que ela vai levar 5 anos para gerar o seu investimento, né? Caso o lucro dela não mude. Teoricamente, as empresas trabalham para melhorar a performance e aumentar o lucro. Então, eles veem a possibilidade desse tempo ainda ser reduzido. Mas, a grosso modo, é isso. Bom? Então, quanto maior esse PL, né, mais tempo leva para retornar o seu investimento, então se torna uma empresa mais cara, e quanto mais baixo, né, pior. E se eu tiver um PL negativo, quer dizer que a empresa não tem lucro líquido, tá? Então aqui é um comparativo entre Banco do Brasil, Itubi 4 e ITS 4, que é a holding do Itubi 4. A Itaú detém algumas outras empresas, né, que representam mais ou menos 5, 6% do lucro, né? Mas eu não queria me aprofundar nesse assunto. Eu queria trabalhar os indicadores a grosso modo, né? Para tentar identificar aqui qual delas está mais barato e qual delas tem a melhor performance, né? Então vamos lá. Banco do Brasil, né? Nós estamos falando aqui com PL. Vamos focar aqui no PL. Trazer o bicho, né? Um PL de... Estamos falando aqui um Banco do Brasil com PL de 4,74. Então quer dizer que se eu investir hoje R$100 no Banco do Brasil, ele vai levar 4,74 anos para gerar o meu investimento, caso o lucro dele não mude, né? Tem que entender isso também. Nós temos o Itubi, que tem um PL 8, e ITSE 4 com PL de 7. Então, se nós analisarmos simplesmente, né, o PL, né? O que nós temos? Então, se eu analisar aqui, nós temos somente o PL, né? Então, Banco do Brasil com PL de 4, Itubi 4 com PL de 8 e TSA 4 com PL de 7. Então, eu tenho aqui que o Banco do Brasil,
está sendo negociado a quase 50% de desconto em relação ao YouTube. Nossa, Leonardo, mas isso é uma promoção? Não. Historicamente, o Banco do Brasil sempre tem um desconto em relação ao Itaú Unibanco, né, e a ITSE4, pelos efeitos políticos, né, que as intervenções do governo fazem no banco, e isso afeta um pouco a performance. Também o Banco do Brasil detém muito mais ativos, né, e geralmente esses ativos geram mais despesas, certo? Então eu queria mencionar aqui que, analisando o PL, nós identificamos que o Banco do Brasil sim é mais barato. Historicamente, nós estamos falando aí que o Banco do Brasil tem um desconto de 25%, não 50%. Por que está com 50% hoje? Porque existe uma probabilidade maior do banco vir a intervir nos bancos públicos do que nos privados. Então, está tendo sim um desconto maior. Bom? Então, isso aqui é baseado na cotação de sexta-feira, do dia 16, certo? Então, existem alguns outros indicadores aqui que a gente vai falar, que é o ROI, né? O dividendo. Eu gosto de falar aqui que o Banco do Brasil está com um dividendo de 6%. E a distribuição do lucro é da faixa de 40%. O restante ele reinveste em ativos ou em desenvolvimento do próprio banco. Já o YouTube e a ITSE4, eles têm uma distribuição maior, porque eles não têm o que fazer com o dinheiro. Eles não têm como tentar rentabilizar ainda mais para o investidor, certo? E você pode ver que o dividend yield, o quanto que ele paga anualmente, está acima do Banco do Brasil, certo? Aqui o preço sobre valor patrimonial, né? Que é o preço da ação, né? Dividido pelo total de ativos. É o total de ações pelo total de ativos. Então, o que nós temos? O Banco do Brasil está sendo negociado abaixo do seu valor contábil. Então, é como se você estivesse comprando R$1 por 86 centavos hoje. Já Itaú e ITSE4, você estaria comprando R$1 por 1,72 e estaria comprando R$1 a 32. Então, nesses critérios aqui de preço-lucro, né, preço-valor patrimonial, né, e dividendo yield, então nós temos assim, estamos com um bom desconto em relação aos outros bancos, tá? Mas a gente tem que falar de performance, que performance é muito importante nesse setor. Então, análise de performance aqui primária do setor bancário, né? A gente pode analisar o ROI, né? O quanto que ele tem de perdas provisionadas, o PDD, né? Outras coisas, as receitas recorrentes, né? Principalmente por serviços em momento de crise, isso é importante. Mas eu não quero me aprofundar nisso, porque a gente sabe que em momentos de crise, o PDD, as perdas, né? Dos bancos públicos serão maiores do que os bancos privados, né? Porém, eles vão criar algumas facilidades, né, de emprestar mais com alguns benefícios do governo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Se focar no ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, como é que a gente chega nessa fórmula? É lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, tá? Então, um exemplo é o seguinte. Vamos supor que você ganhe, o seu patrimônio vale, sei lá, R$100 mil. Então, e você ganha 10% ao ano. Então, você sabe que o retorno sobre o seu patrimônio é 10% ao ano, certo? Então, a mesma análise a gente tem que fazer sobre os bancos. Qual que é a capacidade deles de remunerar o patrimônio deles, certo? Então, aqui a gente vai fazer uma comparação entre os três bancos que a gente vem falando, desde 2011 até 2020. Então, podemos identificar aqui no Banco do Brasil que ele vem em linha com os outros bancos, de repente tem uma queda brusca, tem uma retomada, outra queda brusca, né, por 2 anos consecutivos, 3, e volta a ter uma retomada, né? Então nós sabemos que em 2016 nós tivemos uma grande crise, né, 2017, pedacinho de 2014, muita intervenção, né, da Dilma, né, no banco.
Então podemos ver que o banco foi realmente, a performance foi afetada, né? E isso reflete no preço da ação, por isso que nós temos um desconto maior. Podemos ver que o YouTube, né, YouTube 4 tem uma linearidade, né, focada aí na faixa dos 20, 22%, né, que é o foco. Eu estava lendo outro dia uma matéria, o banco sempre se foca em 22%, mas ele quase chega lá, né, a meta dele é 22%. Então ele tem uma performance muito linear, então aqui não tem muita surpresa, porque ele tem mais flexibilidade, ele pode demitir, pode se desfazer de ativos com mais facilidade. E a ITSCA4, podemos ver que ela tem uma performance linear, né, mas um pouquinho mais abaixo que o YouTube 4, certo? Então, analisando aqui, nós vemos que YouTube 4 tem uma performance melhor do que o Banco do Brasil e que ITSA4. E as oscilações do Banco do Brasil, em termos do retorno sobre patrimônio, são bem maiores. Então, vemos assim que o resultado é mais volátil, né? Pode perder mais, como pode ganhar mais aqui só uma vez, né? Em 2013. E 2012 também. Então, analisando esses indicadores aí, qual que é o melhor banco para se investir, né? Essa é a pergunta-chave que nós temos que fazer. Então, eu coloquei aqui o preço-lucro histórico de cada um dos bancos para saber aonde eu estou, né, nos últimos 20 anos em termos em relação preço-lucro, porque é isso que a grande maioria dos investidores, dos fundos, são focados, certo? Então, nós temos hoje o quê? O Banco do Brasil está com um preço-lucro de 4. Na crise de 2016, na crise de 2008, na crise de 2002, né? Nós podemos ver que o preço do banco chegou a 3 vezes, né, o preço sobre lucro. Então hoje, falando de crises máximas, né, as últimas grandes crises, o Banco do Brasil está praticamente o dobro do preço. Porque a gente tem que entender que ele tem um desconto maior, né? E quando ele começou a cair aqui, vamos tentar identificar qual que é o nível médio e qual que é o nível máximo, né? Podemos ver que um preço médio aqui desse Banco do Brasil é na faixa de 7,5%, certo? 7,5%. Então, vou fazer uma conta aqui, vamos ver se dá certo. Se hoje está 4,74%, vamos imaginando que o lucro não vai ser alterado, né? E nós temos uma média de 8%, nós temos um potencial aí de crescimento de 68% no preço da ação. Isso se o lucro não mudar, né? Então, e também como é que foi o desempenho desses anos, né? Os últimos 5 anos eu puxei. Não estava com muito tempo não de puxar todo esse período aqui. Isso aqui estava pronto lá no Fundamentos, eu só copiei, eu queria fazer só uma comparação entre eles. Nós nos focarmos agora no Itaú, Unibanco, podemos ver que o PL dele é de 8 hoje. E, historicamente, nas crises, ele chegou a 5,8, 6,5, né? Então, nós temos o quê? Ainda um potencial de cair um pouco mais. No topo da crise, ele estava sendo negociado a 15, né? Então, se nós vamos fazer um cálculo de 8,5 para 15, né? Nós temos aí um potencial de 76% para ele voltar a seus preços históricos, né? A média aqui tá claro que dá para identificar aqui que é na faixa de 12, né? Então nós temos aí um bom potencial também em cima do Itaú Unibanco. Agora vamos dar uma faladinha aqui sobre ITSA4, né? ITSA4, olhando o gráfico assim, a gente vê que tem movimentos mais bruscos. Então, isso me mostra ou o lucro oscila mais ou o preço da ação oscila mais. Então, eu acredito aqui que o preço da ação tende a oscilar mais, já que a gente viu lá no retorno, né, no ROI, é praticamente estável, não é tão brusco, né? Porque o Banco do Brasil, que tem uma volatilidade maior
no seu retorno, né, sobre o ativo, tem uma volatilidade de preço um pouco menor do que a do Itaú SE4. Então, nas crises passadas, nós temos o quê? Chegou a 2, 3, 4. E hoje está sendo negociado a 7. Então, o Itaú ITSA4 está mais barato que o Itube 4, né? Porém, a performance dele é pior. A gente viu isso no retorno. E está sendo negociado, né, acima do Banco do Brasil. Agora, o que eu vejo? Existe um grande diferencial aqui entre eles? Não. Ambos caíram juntos, ambos subiram juntos, né? A performance deles estão relativamente parecidas, né? O Banco do Brasil tem um risco maior por conta da intervenção do governo, né? E Itaú, ITSA4 e Itube, né? Performance parecidas também. Então, vamos agora avaliar o desempenho desses últimos 5 anos, né? Então, aqui foi a rentabilidade da ação. Se você tivesse colocado R$100, o quanto que ela teria valorizado, né? Nesses últimos 5 anos e 3 meses aqui, eu coloquei o ano de 2020 para ver o quanto que a ação caiu também, né? Eu queria dar uma olhada o dessa crise, o quanto que ela caiu, tá? Então vamos dar uma analisada aqui, que o Banco do Brasil, se eu somar tudo isso aqui, nós tivemos uma rentabilidade real de 112%. Então você teria duplicado o seu dinheiro em algo mais em apenas 5 anos e alguma coisa, contando com essa queda toda, tá? A rentabilidade seria muito maior, seria aí na faixa de 150 e poucos por cento, né? Eu não anualizei aqui, eu simplesmente somei tudo e dividi e somei tudo e diminuí, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente não tem necessidade de anualizar aqui, porque a conta vai ficar só um pouquinho mais complicada para a turma acompanhar. E quanto foi o desempenho do Itaú Unibanco? O desempenho do Itaú Unibanco, 76%. Então, se você tivesse colocado R$100, estaria com 176. No Banco do Brasil, com 112. E no Itaú, teve uma ITSA4, então teve uma performance de 91. Então, o que eu rapidamente consegui identificar aqui? Que o Itaú, Itube 4, tem a melhor performance, né? Mas não tem o melhor retorno, porque ele é já acima, ele está mais caro que os outros papéis. Então, se hoje eu fosse sair para comprar uma ação, certo? E fosse ter que escolher entre Banco do Brasil, Itaú Unibanco e TSA4, hoje eu escolheria entre Banco do Brasil e TSA4. Então nós temos que avaliar também uma possibilidade de unir essa escola fundamentalista também com uma escola técnica para realmente analisar os preços, né? Então agora eu não vou entrar na parte técnica da análise técnica, porque não é o objetivo do estudo aqui, é sim um comparativo de histórico, de preço-lucro, de retorno e de desempenho do preço da ação nos últimos 5 anos, tá? Só que existe algo que eu gosto de comentar, que é o otimista versus o pessimista. Porque o otimista agora, ele deve estar pensando, poxa, a ação caiu 40%, está com 30% de desconto. E a ação vai subir 30% se o lucro não manter. Se o lucro se manter. Eu vejo que o cenário econômico está complicado. Nós tivemos aí um shutdown, uma parada da economia, e vai levar algum tempo. Os bancos sim vão sofrer, porque existem muitos empréstimos, né, privados aí, muitos com garantias, muitos sem. Mas sem dúvida o lucro, a provisão de perdas dos bancos serão afetados. Então, por isso que os bancos caíram quase 50% do topo em um determinado momento, né? Então, os otimistas vão achar que vai haver uma recuperação rápida desse lucro, né? Que as perdas não serão tão grandes. E
o pessimista vai achar que o cenário ainda vai piorar, e muito, e aonde as empresas poderão ainda cair mais. Voltando aqui, historicamente falando, nós temos o quê? Que sim, está barato, mas não está de graça. De graça, nós estamos falando nessas regiões aqui. Banco do Brasil, PL de 2, 3, Itaú, Itube 4, 5, né, 6, e ITSA 4 é um pouquinho mais difícil de definir, mas abaixo aí de 4. Então nós temos que pensar o quê? Poxa, podemos comprar um pouco aqui, mas sabendo da situação real, de que se o lucro cair 30%, essas empresas vão ficar 30% mais caras. Então elas vão voltar ao seu nível histórico médio. Então você já não está comprando mais promoção. Então o mercado está achando que o lucro dessas empresas não vão cair mais que 30%. Não sei. Talvez. A gente tem que aguardar. Eu quero ver agora, nos próximos resultados, o que realmente vai acontecer com a provisão de perdas. Eu estou acompanhando as provisões de perda nos Estados Unidos e realmente eles estão sendo modestos. Eles estão colocando 20% de perdas comparado à crise de 2008. Então, nós temos que realmente aguardar aí e ver como os bancos vão fazer esse provisionamento de perdas aí, certo? Então, aqui algumas fontes, eu puxei essas informações do Fundamentos e do Oceans 14. Gente, muito obrigado, bons investimentos, boas escolhas aí, tá bom?